Bom dia, pessoal, tudo bom? Continuando aí a proposta da gente de fazer algumas aulas de exercícios gravados, né, e deixar isso disponível para vocês. Eu começo agora a tratar com vocês o assunto de escoamento interno viscoso, né, na perspectiva dos exercícios. Então, como eu falei para vocês, o escoamento interno viscoso, ele impõe algumas diferenças em relação ao escoamento não viscoso, né, aquele que é modelado pela equação de Bernoulli. Então, aqui a gente vai justamente se utilizar desse escoamento interno viscoso, das considerações que a gente fez, né, da relação entre a tensão de cisalhamento e o perfil de velocidade, né. Eu vou só colocar aqui para relembrar, né, a todos, que quando a gente estava falando sobre essa parte de escoamento interno viscoso, ainda é o escoamento laminar, né, nós dissemos, né, que a gente tinha para a gente fazer a análise quantitativa desse escoamento interno viscoso, né, a gente fez um balanço de força sobre um elemento infinitesimal, né, aplicamos o teorema de transporte de Reynolds para a quantidade de movimento, né, e entendemos que esse processo aqui, eles representavam um escoamento completamente desenvolvido, em regime permanente de um fluido incompressível, né, numa tubulação horizontal. Quando a gente fez essas considerações, nós vimos que justamente a presença da tensão cisalhante em decorrência da necessidade da gente contabilizar os efeitos viscosos, né, era responsável por uma diferença de pressão entre uma face anterior e posterior desse elemento infinitesimal, certo? Então, quando a gente fez as nossas avaliações matemáticas aqui, a gente viu que a tensão, né, em qualquer ponto, em qualquer camada aqui de fluido referente a esse escoamento, em qualquer posição R, né, ela dependia do ρP, do gradiente de pressão e da própria posição, certo? Então, a gente verificou que essa distribuição de tensão era uma distribuição linear aqui, certo? E quando a gente foi determinar um perfil de velocidades para o escoamento laminar, então a gente relacionou justamente a tensão com a lei da viscosidade de Newton, né, que dizia que a tensão era proporcional à taxa de deformação desse fluido, e usamos a relação que a gente obteve, né, do balanço de forças, né, que a tensão em qualquer ponto era dependente desse gradiente de pressão e da posição radial. Quando nós fizemos essas duas considerações, nós conseguimos obter a equação para o perfil de velocidades, né, que representava esse escoamento. Então, essa equação aqui representa justamente o perfil de velocidades para o escoamento aqui de um elemento fluido dentro de um elemento cilíndrico, né, dentro de uma tubulação. E aí a gente viu que para o escoamento laminar, esse perfil era um perfil paraboloide, né, e fomos capazes de determinar qual seria a velocidade máxima desse escoamento, qual que seria a velocidade média, a gente também pode determinar, mas na aula passada a gente justamente parou, né, a nossa avaliação aqui desse processo, parou justamente na determinação da vazão volumétrica, certo? Para esse tipo de escoamento. Então, quando a gente fez essa avaliação aqui, a gente viu que a equação, que a vazão volumétrica, ela podia ser representada aí por uma equação que a relacionava justamente com a queda de pressão por unidade de comprimento. Perceba aqui que a gente está falando de queda de pressão, né? Queda de pressão, a gente já mencionou para vocês, que é uma quantidade diferente de gradiente de pressão. Por quê?
porque a queda de pressão traz matematicamente traz para a gente um valor numérico que representa quanto a pressão diminui desde uma seção até uma outra seção, certo? E aí, dividindo isso pelo comprimento, né, a distância entre esses dois pontos, a gente tem a queda de pressão por unidade de comprimento. Excelente. Então, agora a gente vai justamente trabalhar com esses conceitos, né? Agora para fazer alguns exercícios relacionando essas quantidades e verificando a importância, né? Da gente poder modelar esse escoamento laminar através dessas ferramentas aqui. Então, nessa questão ele diz assim: um viscosímetro simples e preciso pode ser feito com um tubo capilar, se a vazão em volume e a queda de pressão forem medidas, né, e a geometria do tubo for conhecida. A viscosidade de um fluido newtoniano pode ser calculada a partir da equação de Poiseuille. Em um teste com um dado líquido, que a gente não sabe qual é, foram obtidos esse conjunto aí de informações. Para uma vazão volumétrica de 880 milímetros cúbicos por segundo e um tubo de comprimento de 1 metro, com diâmetro de 0,5 milímetros, a queda de pressão foi de 1 megapascal. Como que a gente pode estimar essa viscosidade desse fluido, certo? Então, veja só. A gente tem esse conjunto aqui de informações, certo? Que representam, né, o nosso processo, digamos assim, o processo que está acontecendo. E a gente vai trabalhar com essas informações, supondo que esse escoamento seja um escoamento laminar, certo? Uma vez que a gente determine, né, a velocidade aqui, a gente pode calcular qual que é o número de Reynolds. Uma vez que a gente determine a viscosidade do fluido, a gente pode calcular o número de Reynolds e verificar se, de fato, o escoamento ele é laminar, tá certo? Então, vou deixar aqui a nossa figurinha ilustrando o processo e vamos lá. A equação de Hagen-Poiseuille é essa que relaciona justamente a vazão volumétrica com a queda de pressão por unidade de comprimento, certo? Então, para o escoamento laminar, a gente sabe que a vazão volumétrica vai depender do diâmetro da tubulação, da queda de pressão e da viscosidade. Então, se a gente deseja, para esse tipo de escoamento, determinar qual que vai ser a viscosidade, a gente pode inserir aqui uma equação em que a viscosidade vai ser justamente dada por π vezes o diâmetro. Eu espero que esse tamanho esteja dando para vocês verem, tá, pessoal? É uma coisa ruim de não estarmos no momento síncrono é que, não sei, não consigo ter esses feedbacks, mas eu espero que dê para vocês verem. Então, aqui a gente tem viscosidade sendo igual a justamente π vezes o diâmetro à quarta, né? Vezes a queda de pressão, dividido por 128, vezes a vazão volumétrica, vezes o comprimento da tubulação. Então, só passei a viscosidade para o outro lado multiplicando e a vazão volumétrica para esse outro lado dividindo. Então, o diâmetro da tubulação é de 0,5 vezes 10 a menos 3. A queda de pressão foi de 1 megapascal, então 1 vezes 10 a sexta,
pascal. O comprimento do tubo é de 1 metro. E a vazão volumétrica foi de 880 milímetros cúbicos por segundo. Eu vou fazer logo essa conversão aqui da vazão volumétrica, tá bom? Então, a vazão volumétrica era de 880 nosso computador. Pronto. Então, a vazão volumétrica é de 880 milímetros cúbicos por segundo, né? E aí a gente sabe que 1 metro cúbico tem 10 à terceira vou colocar aqui 1 metro, melhor assim. 1 metro tem 10 à terceira milímetros, né? Quando a gente elevar isso aqui tudo ao cubo, então 1 metro cúbico, 10 à terceira milímetros ao cubo, certo? Então, a gente fica com 880 vezes 10 elevado a menos 9, né? 3 vezes 3, 9 metros cúbicos por segundo, certo? Colocar 880 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos por segundo, certo? Optei por fazer isso, pessoal, justamente para a gente não ter problemas aí com as unidades, né, desses termos que a gente está tratando. Okay? Então, substituindo aí esses valores, né, 0,5 vezes 10 a menos 4, 0,5 vezes 10 a menos 3, elevado à quarta, né, vezes π, vezes 10 à sexta, dividido por 128, dividido por 880 vezes 10 a menos 9, né? Então, essa nossa conta aqui dá 1,74 vezes, vezes 10 elevado a menos 3 pascal vezes segundos, certo? Então, essa seria a viscosidade do fluido, né? Se puder ser considerado que esse escoamento é um escoamento laminar, né? E agora a gente pode, então, verificar se de fato esse escoamento é laminar. Como? Calculando justamente o número de Reynolds correspondente a essa viscosidade, né? E usando a informação da velocidade apropriada, certo? Então, a gente tem essa vazão volumétrica aqui, o fluido escoa com essa velocidade, e aí a gente pode fazer de duas maneiras, né? Ou a gente modifica o número de Reynolds para usar essas informações diretamente. Então, a gente sabe que o número de Reynolds é massa específica vezes velocidade. Então, ρ, VD
sobre a viscosidade do fluido, né? Ou a gente usa essa expressão e aí a gente calcula qual que é essa velocidade, ou a gente opta por trabalhar com esse número de Reynolds de uma maneira diferente, né? Como? A gente sabe que, vou colocar aqui, massa específica, velocidade, né, é o produto da área vezes a vazão volumétrica, né, vezes o diâmetro dividido por π. Então, se a gente considerar que essa área referente ao escoamento é justamente πd ao quadrado, aqui, e vezes, opa, cadê? Vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, a gente teria uma expressão para o número de Reynolds dependente somente dessas variáveis aí, da seguinte maneira, né? Vazão vezes πd a terceira, aqui, dividido por 4 certo? Vou colocar esses valores aqui mais para cima para a gente poder optar, certo? A gente vai calcular das duas maneiras e aí vocês veem de que maneira que fica melhor para vocês, tá? Então, eu vou calcular inicialmente qual que seria a velocidade desse escoamento, a velocidade média. Então, a velocidade média seria a vazão vezes a área, né? πd ao quadrado. Aí a gente teria justamente 880 vezes 10 a menos 9, vezes π, vezes o diâmetro dessa tubulação, 0,50 vezes 10 a menos 3, dividido por 4. 880 vezes 3,14 vezes 0,5. Sim, isso aqui é ao quadrado, né? Esse termo aqui é ao quadrado. Dividido por 4. E isso aqui vezes 10 a menos 9. Então, deu um valor baixíssimo, né? Deixa eu ver aqui quanto é que deu. Pessoal, pelo amor de Deus, parece que eu estou ficando vazão volumétrica, só para a gente não cometer um erro grotesco logo de cara, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, ficaria metros cúbicos vezes metro ao quadrado, né? Então, isso aqui não é bem o que a gente está querendo calcular. Então, eu cometi aqui um erro aqui de leve. Importante, mas de leve. Né? Então, seria vazão volumétrica dividido pela área do escoamento. Tá? Esse pessoal aqui, bota todo no numerador. E vamos nós. Bem melhor agora, né? Então, 0,50 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes π dividido por 4,
né? E 880 vezes 10 a menos 9 dividido por isso. Ótimo. Então, a velocidade aí do escoamento de 4,48 metros por segundo, certo? Só para corrigir de vez, né? Eu errei uma vez e saí carregando o erro, né? Vazão volumétrica dividido pela área. Opa. E a gente ficaria com esse valor aqui está no denominador, né? E tá no denominador, né? Então a gente multiplica 1 sobre ele. 4 sobre π diâmetro ao quadrado. E aí, o número de Reynolds fica dependendo aí do diâmetro, né? Mas agora no numerador. Então, vezes o diâmetro. Então, pessoal, como a gente já determinou qual que seria a velocidade, eu vou calcular aqui o número de Reynolds usando a expressão para a velocidade. Em seguida, a gente calcula o número de Reynolds usando diretamente as informações que tinha no enunciado, tá? Lembrando que para que esse regime efetivamente seja um regime laminar, esse fluido, né, esse número de Reynolds tem que estar abaixo de 2.300 para escoamento, né, em tubo. Ah, a gente não sabe qual é o fluido, né, pessoal? Desculpe. Então, a gente não vai ter como calcular o número de Reynolds, porque a gente não sabe qual que é a massa específica desse fluido, né? A gente precisava de informações de qual que era a massa específica para poder calcular esse número de Reynolds, certo? Porém, ainda que a gente não calcule o número de Reynolds, a determinação dessa velocidade, né, sendo tão baixa, dá um indicativo de que realmente a gente está no caminho certo aqui, tá certo? Se a gente soubesse a massa específica desse fluido, então a gente tinha como determinar o número de Reynolds e fazer essa verificação. Como não é o caso, né, a gente não faz a verificação. Só supõe e segue adiante. Bom, nessa segunda questão, é colocado o seguinte, né? Que um medicamento líquido com viscosidade e massa específica da água deve ser administrado através de uma agulha hipodérmica, né? Uma agulha dessas endovenosa. O diâmetro interno da agulha é de 0,25 milímetros e o seu comprimento é de 50 milímetros. Sabendo que em valores de Reynolds até 2.300 o escoamento é laminar, determine qual que vai ser a máxima vazão em volume para qual o escoamento será laminar e qual vai ser a queda de pressão requerida para fornecer essa vazão máxima, né? Então, eu vou só aproveitar que a gente tinha determinado aqui a expressão para o número de Reynolds em função da vazão volumétrica, né, que ela vai ser útil aqui para a gente, para continuarmos. Então, vou colocar aqui para cima, já que... Então, ele informa para a gente, olha, o número de Reynolds
de 2.300 é o limite para o escoamento laminar, né, no caso de escoamento em tubos. Ele pede para determinar qual que vai ser essa máxima vazão em volume, né, para essa situação. Então, manipular aí nossos equação para determinar qual que vai ser essa vazão máxima, essa vazão volumétrica máxima. 2.300, né, a viscosidade da água, 1 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, vezes 3,14, vezes o diâmetro dessa tubulação é de 0,25 vezes 10 a menos 3 metros, e a massa específica da água, né, 10 a terceira. Certo? Então, ó, 2.300 vezes 10 a menos 6, vezes 3,14 vezes 0,25, dividido por 10 a terceira. Então, essa vazão volumétrica ficou em 18,806 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo, certo? Ah, professora, eu não estou sabendo dizer se isso aí é muito ou se é pouco, né? Lembra que 1.000 litros, 1 metro cúbico são 1.000 litros. A gente pode fazer essa conversão aí de unidade e verificar, né? Isso aqui vezes 1.000 dá uma vazão de 0,018, né? E aí, se a gente se lembrar que 1 litro tem 1.000 ml, né? Então a vazão fica 1.805 ml por segundo, né? Quase 2 ml por segundo, ok? Ótimo. Com essa vazão volumétrica, né? Qual vai ser a queda de pressão para que eu consiga, né, obter essa vazão volumétrica? Então, para a gente relacionar a vazão volumétrica com a queda de pressão, a gente precisa novamente usar a equação de Hagen-Poiseuille, né, porque a gente está falando do escoamento laminar, né, a gente está trabalhando com o limite em que o escoamento seja laminar. Então, essa queda de pressão vai ser justamente dada por 28 vezes a viscosidade vezes a vazão volumétrica dividido por π diâmetro a quarta. Certo? Perceba que ele está falando em queda de pressão, né? Queda de pressão, pessoal, é só esse ΔP, né? Se ele falasse em queda de pressão por unidade de comprimento, então a gente calculava ΔP sobre L, certo? Como ele fala só em queda de pressão, então a gente calcula só essa variação, né? Somente o ΔP. Então, 128 vezes 10 a menos 3, vezes a vazão volumétrica do fluido, que a gente calculou para ser 1,806 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo, vezes o comprimento dessa tubulação, 50 vezes 10 a menos 3, 50 milímetros, dividido por vezes o diâmetro, 0,25, vezes 10 a menos 3. Opa.
ao quadrado. Certo? Então, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho disso tudo, tá bem avantajado. Figura. E aí a gente pode determinar qual que vai ser essa queda de pressão. Então, 128 vezes 10 a menos 6 vezes 1,806 vezes 10 a menos 6 de novo, vezes 50, isso, 50 milímetros, né? Dividido por 3,14, dividido por 0,25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, essa queda de pressão foi de 0,058 pascais. Vamos ver se está tudo ok, né? 128 vezes a viscosidade do fluido, vezes a vazão volumétrica, 1,8. Deixa eu só botar entre os parênteses para destacar os termos, tá? Vezes 10 a menos 3, que seria justamente o comprimento dessa tubulação. Bom, então, com isso, a gente consegue determinar qual que seria a máxima queda, a queda de pressão que seria requerida para fazer essa vazão máxima, né? Perceba que é um valor de pressão bastante baixo, né? E faz sentido ser baixo mesmo, porque é simplesmente, né, a injeção de um medicamento de característica similar à água dentro dessa tubulação. A gente sabe que tem medicamentos que têm, né, características bem mais viscosas, né, uma densidade bem maior, e então a gente poderia ter condições bem diferentes aqui com relação a esses valores, né? A gente sabe, por exemplo, que uma bezetacil, né, um medicamento que ele tanto não pode ser aplicado com velocidades muito altas, né, a taxa de aplicação dele não pode ser com uma velocidade muito alta, quanto ele também impõe um pouco mais de dificuldade ao próprio escoamento, certo? Aqui, mais parecido com isso também, novamente, certo? É colocado o seguinte, um óleo com viscosidade dinâmica de 0,40 pascais vezes segundo, né, e massa específica de 900, escoa num tubo com diâmetro interno de 20 milímetros. Determine a queda de pressão necessária para produzir uma vazão de tanto, considerando o tubo horizontal. Né? Perceba que nessa questão aqui, não existe nenhuma afirmação se esse escoamento ele é, né, laminar ou não. Então, a gente precisa primeiro determinar isso para saber se a equação de Hagen-Poiseuille, né, vai ser a equação que a gente vai usar. Porque se esse escoamento não for laminar, a gente não vai poder usar essa equação. Tá ok, pessoal? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual que é a velocidade do escoamento, verificar se o número de Reynolds caracteriza de fato um escoamento laminar. Se ele caracterizar, a gente usa a equação de Hagen-Poiseuille. Se ele não caracterizar, então a gente vai usar as informações, as equações que a gente vai determinar, né, ao longo ainda dessa unidade na parte de escoamento viscoso turbulento, ok? Então,
a gente tem informação de que a vazão volumétrica do escoamento ela é de 2 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo, né? Esse é o valor da vazão volumétrica, e a gente sabe que a vazão volumétrica é quanto de fluido escoa por unidade de tempo. Então, velocidade vezes a área, certo? Então, essa velocidade desse escoamento vai ser justamente dada por 2 vezes 10 a menos 5 dividido pela área, referente ao escoamento. Π vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro dessa tubulação é de 20 milímetros, então 20 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado, sobre 4. Então, do denominador, ele vem aqui para o numerador. Okay? Então, 20 vezes 10 a menos 3, vou pôr outro parênteses aqui, 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, essa velocidade do escoamento ficou 0,0637 metros por segundo, certo? Então, o número de Reynolds, para caracterizar esse escoamento, corresponderia aí, ó, a 900, representando aí a massa específica do fluido, velocidade 0,0637, o diâmetro da tubulação 20 vezes 10 a menos 3, e a viscosidade do fluido também é fornecida na questão, né? 0,40 pascais vezes segundo. Tá? Então, 900 vezes 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 40. Então, o número de Reynolds aqui deu baixíssimo, né? 2,86. Só verificar se eu não cometi nenhum erro no cálculo da velocidade, tá? 4 vezes 2 vezes 10 a menos 5, dividido por π, dividido por 20 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. É isso mesmo, velocidade. Isso aqui vezes 900 vezes 20 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,40. Então, esse escoamento, ele realmente está caracterizando o escoamento laminar, né? O número de Reynolds foi menor do que 2.300 para esse escoamento que se dá em um tubo, né? Então, de fato, a gente pode afirmar que esse escoamento é laminar, certo? Maravilha de informação. Se esse escoamento é laminar, significa que eu posso usar a equação lá do Hagen-Poiseuille, né? Essa equação aqui, que na verdade foi desenvolvida por 2 pesquisadores, né, simultaneamente, em locais distintos, para determinar qual que vai ser essa queda de pressão, certo? Qual que vai ser o valor aqui desse ΔP. Como a gente já fez essa né, modificação aí na equação, eu vou usar a equação já após essa nossa mudança, tá? Então, 128 vezes a viscosidade do fluido, vezes a vazão volumétrica do escoamento, 2 vezes 10 a menos 5, né? Π vezes o diâmetro, 20 vezes 10 a menos 3, né, elevado a quarto. Então, essa queda de pressão seria
justamente dada aí por esse cálculo, tá? Menos 3 elevado a 4. Então, aqui deu 2038,2 pascais, né? Então, 2,04 kPa. Beleza, pessoal? Então, assim, o que vocês têm que sempre ter em mente quando forem resolver esse tipo de equação, esse tipo de problema? Primeiro, ter a certeza de que o escoamento do qual vocês estão tratando, ele é um escoamento de fato laminar, né? Então, sempre é importante ter em mente o número de Reynolds para você calcular qual que vai ser esse regime de escoamento, verificar se o escoamento é mesmo laminar ou se é um escoamento turbulento, porque você corre o risco de estar calculando por uma equação que não modela o seu escoamento de fato, certo? Então, não vão fazer todas essas equações logo de cara, né, só substituir os valores e pronto. Por quê? Porque logo mais adiante, quando a gente estiver tratando do escoamento turbulento, pode ser fornecido para vocês o mesmo conjunto de informações, né? E vocês não vão ser capazes de realizar o mesmo cálculo, entendeu? Por quê? Porque se vocês realizarem por essa metodologia, vai estar modelando um escoamento que não representa a realidade do processo de vocês. Bom, uma última questão para a gente tratar, né? Também se relacionando aí com o número de Reynolds, vazão e tudo mais, seria essa daqui, né? Ela coloca assim, que ar a 40 graus Celsius escoa num sistema de tubos em que o diâmetro ele é reduzido em dois estágios. Primeiro ele passa de 25 milímetros para 15 milímetros, em seguida de 15 milímetros para 10 milímetros. Cada seção tem 2 metros de comprimento. À medida que a vazão é aumentada, em qual seção o escoamento vai se tornar turbulento primeiro? Né? Determine as vazões nas quais uma, em seguida duas, e em seguida as 3 seções tornam-se turbulentas em primeira instância. Para cada uma dessas seções, determine se alguma delas, né, vai atingir escoamento completamente turbulento. Então, veja só. A gente viu que o número de Reynolds ele podia ser expresso tanto em função da velocidade, né, quanto em função da vazão volumétrica do escoamento. Só pegar aqui. Então, nessa situação que é retratada aqui, a gente tem, né, esses tubos, né, cujo diâmetro ele vai sendo reduzido sucessivamente. Se a vazão for aumentando, né, em qual seção do escoamento o escoamento vai se tornar turbulento primeiro, né? Será que vai ser na seção 1 com o diâmetro de 25? Será que vai ser na seção 2 com o diâmetro de 15? Ou será que vai ser na seção 3 com o diâmetro de 10? Né? Então, perceba, vazão volumétrica, a vazão volumétrica do escoamento diz respeito, né, ao produto da velocidade com que o fluido escoa e a área do escoamento. Se aqui, nessa seção de entrada, vamos supor que a gente esteja tratando com um fluido incompressível, né? O ar, aqui a 40 graus Celsius, ele não esteja com uma velocidade tão grande que a gente possa considerar a compressibilidade dele, certo? Então, se o fluido ele é incompressível, e a gente colocar aqui um volume de controle abrangindo, né, a seção 1 de entrada até o final aqui dessa seção de saída,
Contorno não, meu Deus. Desculpa. Se a gente colocar esse nosso volume de controle aqui, a equação da continuidade, ela diz para a gente que o produto V1 a 1 tem que ser igual a V2 a 2. Concordam? Então, veja só, pela conservação da massa, né, para esse escoamento de um fluido incompressível, a vazão volumétrica na seção de entrada tem que ser igual à vazão volumétrica, o Q, da seção de saída, certo? Então, se a gente for analisar esse nosso número de Reynolds, em que a gente foi capaz de expressar, né, o Reynolds em função da vazão volumétrica, a gente consegue ver que a vazão volumétrica na seção de entrada vai ser a mesma da seção de saída, e se eu colocasse essa seção de saída aqui, a gente também tinha que ter a mesma vazão volumétrica, certo? Então, essas vazões volumétricas, elas são todas iguais, né? Mas o diâmetro da tubulação está mudando, né? Então, olha, vou colocar aqui o Reynolds da seção 1, vou chamar aqui quem é 1, quem é 2, quem é 3, tá? Aqui a gente teria... Ah, sim, já tem aqui, né? 1, 2 e 3. Reynolds da seção 1, seção 2 e seção 3. Então, Reynolds 1 seria massa específica do fluido, vazão volumétrica da seção 1, e aqui, né, a gente teria o único item que ia mudar, que seria E1, né? O Reynolds da seção 2 ia ser calculado da mesma maneira, né? Só que aplicando-se o diâmetro da seção 2. E o Reynolds da terceira seção ia ser calculado da mesma maneira. Reynolds 3, taranana, aqui, diâmetro 3, certo? Então, o diâmetro 1, né, ele vale 10 milímetros. Então, vou colocar aqui 10. Ó. Vou substituir as informações só dos diâmetros, que são os itens que modificam, né, de um número de Reynolds para o outro. Então, 10 a menos 3 metros. Na seção 2, o diâmetro é de 15 milímetros. E na seção 3, a gente tem uma tubulação de 25 milímetros. Né? Então, perceba, o número de Reynolds referente à seção 3, vamos esperar ele aqui colar, ele vai ser menor do que o número de Reynolds referente à seção 2, do que o número de Reynolds referente a Opa, eu troquei aqui o que era 1, o que era 2, o que era 3, né, pessoal? Deixa eu só botar aqui, então. Seção 1 é a primeira, né? 25 milímetros. Seção 3 é 10 milímetros. Então, ó, o Reynolds referente à seção 1, ele vai produzir um valor menor, né, do que o Reynolds da seção 2 e menor do que o Reynolds da seção 3, justamente pelo fato do diâmetro ir diminuindo, certo? Então, como o denominador foi diminuindo, né, então o número de Reynolds vai aumentando. Eu estou dividindo por um número menor, né? Reynolds menor na seção 1, o número de Reynolds da seção 2 sendo intermediário,
e da seção 3 aí sendo o mais alto de todos. Então, à medida que a vazão for sendo aumentada, a seção 3 é a que tende a se tornar turbulenta primeiro, né? Por quê? Porque, caracteristicamente, né, pela sua geometria, ela tem um número de Reynolds maior do que as demais, tá? Ele pede para determinar também a que vazões, uma, duas, em seguida as 3 seções tornam-se completamente turbulentas em uma primeira instância, né? Então, na realidade, ele quer saber qual que vai ser a vazão volumétrica necessária para que a seção 3, que é a que tem o diâmetro menor, se torne turbulenta. Perceba que quando esse processo for ocorrer, né, quando a gente for tratar do escoamento turbulento aqui, a seção 3, ela vai se tornar turbulenta primeiro, né, a uma vazão mais baixa, né, em seguida, a segunda mais baixa vazão vai ser a da seção 2, né? E aí, quando a seção 2 já estiver num regime turbulento, então, obrigatoriamente, a seção 3 também já está na condição de regime turbulento. E quando a seção 1 se tornar turbulenta, então, todas as demais também já estão nessa condição, ok? Então, eu vou colocar essa seta aqui em laranja, só para indicar que é a seta que se refere aos regimes, às condições de escoamento. Então, para que uma seção ela se torne turbulenta, então a gente vai calcular, né, o Reynolds da seção 3 tem que ser maior do que 2.300, né, para a gente caracterizar esse regime turbulento. O fluido que está escoando é ar a 40 graus Celsius, então a gente pode recorrer a uma tabela, né, que nos dê as propriedades físicas do ar nessa condição. Então, eu trouxe aqui para vocês essa tabela aqui, traz justamente essas informações, né. A 40 graus Celsius, a gente tem a massa específica do ar valendo 1,13 e a viscosidade dinâmica sendo 1,91 vezes 10 a menos 5, certo? Então, viscosidade dinâmica absoluta, 1,91 vezes 10 a menos 5, e a massa específica do fluido, 1,13, não foi isso? Só para confirmar aqui. Vamos ver. 1,13 quilogramas por metro cúbico. Então, tudo dividido por 1,13. Vai nos fornecer a vazão volumétrica para a qual a seção 1, aí agora eu vou colocar qual é aqui em termos de Q1, seção 3, né? Q3, quer dizer, que vai entrar no regime turbulento, certo? Então, 2.300 vezes 1,91 vezes 10 a menos 5, vezes π, vezes 10 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,13. Então, para que a seção 3 entre em regime turbulento, essa vazão volumétrica do fluido vai ser de 1,22 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Certo? Então, perceba que com essa vazão aqui, a seção 2 ainda não chegou na condição de regime turbulento, certo? E aí eu deixo para vocês repetirem isso para as demais seções, para determinar qual que vai ser a vazão volumétrica em que essa seção vai entrar no regime turbulento, e essa seção também. Tá certo, pessoal? Muito obrigada. Espero aí ter fornecido alguma ajuda aí para vocês nessa parte dessa unidade, ok? Valeu, nos encontramos amanhã
na nossa aula no horário tradicional.